Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos, falando mais uma vez com vocês. No vídeo anterior eu mostrei os multímetros digitais que eu tenho. Eu tenho esses dois manuais que você seleciona a escala manualmente. Esse básico DT830, esse CI5175 e esses três automáticos, que a seleção da escala é feita automaticamente. O Vice VC99, o Mastu MT110 e esse daqui da Neng B01. Inclusive, esses três multímetros aqui você pode adquirir no nosso parceiro comercial Banggood, nos links aí na descrição deste vídeo. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês a precisão desses multímetros para medir tensão elétrica. Mas antes da gente fazer essa aula, aproveitem os nossos cursos nas nossas lojas virtuais, na descrição do vídeo. Você tem 2 combos de curso com 200 cursos e todos os cursos da Burgos Eletrônica por um preço bem legal, 70% de desconto. Estão todos aí na descrição do vídeo. Se você está aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações. Se você gostar do vídeo, dê um like. Se você gosta do nosso canal, quer ajudar financeiramente, torne-se membro. Clicando no botão de membros aí, com uma pequena quantia mensal, o YouTube, que é cobrado pelo YouTube, você tem acesso a conteúdos exclusivos da Burgos Eletrônica. Então, nós vamos fazer agora a aula falando sobre teste de tensão elétrica com esses multímetros. Para fazer a nossa aula de medida de tensão com os meus multímetros, eu coloquei na protoboard aqui 2 resistores de 220K em série. Os dois estão em séries, ligados numa fonte de 12 volts. Por que eu coloquei esses resistores aí? Porque eles têm uma resistência, ou que seria no circuito uma impedância alta, de modo que os multímetros digitais, eles têm uma resistência interna para a escala de tensão que é a mesma em todas as escalas. Nós vimos que o multímetro analógico, a resistência varia de uma escala para outra, mas os digitais têm a mesma resistência. Quanto maior for a resistência interna, menos ele vai carregar o circuito que ele vai medir e mais precisa vai ser a medida, mais precisa vai ser a tensão que ele vai indicar. Então aqui eu liguei numa fonte de 12 volts, aqui nos terminais do circuito, e nós vamos começar com o multímetro Vice, o VC99. Nós vamos medir a tensão total da fonte, que é a tensão aplicada nas extremidades do resistor. Olha lá, 12,28 volts, o que significa que no meio dos resistores, eu tive o cuidado de pegar 2 resistores 220K, de 220K mesmo. Se a gente for testar com o multímetro, eles vão dar o mesmo valor. Claro que existe a tolerância entre eles, mas eu medi eles antes de usar. Eu peguei vários e selecionei 2 que tem mais ou menos a mesma resistência, 220K. Um deu 220K.1, outro deu 220K.5, mas estão bem próximos às resistências, tá? Então, como eles têm praticamente o mesmo valor, no meio deles, eu tenho que ter 6,14 volts, tá? Então, vamos ver aqui, a tensão total é 12,28. Aqui, eu devo ter 6,14. Olha lá, eu tenho 6,04. Então percebam que ele já mediu um pouco menos do que a tensão que tem ali naquele ponto, porque eles têm uma resistência interna. Esse chegou bem perto do valor, que é 6,14, ficou faltando só um décimo para ele chegar no valor. Agora o multímetro da CIE. Então vamos lá, tensão total. Olha lá, ele deu quase igual ao outro, um pouquinho menos, deu 12,26, o que significa que aqui no meio deles eu tenho que ter 6,13, que é a metade. Olha lá, eu tenho 6,05, quase igual ao outro, ou praticamente igual ao outro, diferença de aproximadamente um décimo da tensão correta, porque aqui eu tenho resistências altas, então um circuito de alta impedância. Então mesmo com a resistência interna do multímetro, ele sobrecarregou um pouco o circuito, mas eu ainda tenho uma precisão boa, tanto nesse multímetro quanto no do Vice. Agora nós vamos fazer com o multímetro básico. Como ele não tem o suporte atrás dele, eu coloquei aqui um artefato, alguma coisa, só para ele ficar de pé e vocês poderem observar. Então o multímetro básico, o DT830, a tensão total aqui do circuito é 12,28, igual ao outro. Então quer dizer que aqui no meio eu tenho 6,14. Ah lá, percebam que esse daí já deu um valor mais longe do valor correto que tem ali. Ele deu 5,5. O que significa que a resistência interna desse multímetro é menor do que a daqueles outros dois que a gente testou. E não adianta mudar de escala, tá, pessoal? Não adianta você colocar numa escala mais alta, que o resultado
vai ser o mesmo. Tá vendo? Ó? Então esse multímetro aqui ele é menos preciso em termos de tensão, principalmente quando é circuito de alta impedância, do que aqueles dois, o da CIA e o da Vice. Agora, esse daqui da Mastual, isso aqui a gente liga aqui nessa chave, segura ela e seleciona a tensão aqui, ó. Tensão contínua. Vamos colocar aqui numa posição que dê para vocês verem melhor. Vamos lá, tensão total 12,28. Em termos de tensão total aqui no circuito, todos eles mostram mais ou menos o mesmo valor. Agora, no circuito de alta impedância, vamos ver esse aqui quanto que ele vai medir, ó. Acertar aqui a posição. Olha lá, 5,4. Mais longe ainda do valor correto que tem aí nesse ponto, que é 6,14. Então quer dizer que esse multímetro aí é o menos preciso em termos de tensão em circuito de alta impedância do que os outros que nós vimos até agora, tá? Então, para circuito de baixa impedância, que é a grande maioria que você vai encontrar nos aparelhos eletrônicos, ele vai bem. Agora, para circuito que tem impedância alta, ele carrega, ele tem resistência interna mais baixa. Agora nós vamos testar o multímetro caneta da Neng. Vamos ver a precisão dele. A tensão total. Vamos colocar aqui a ponta vermelha. Olha lá. 12,28. Não sei se dá para vocês verem aí. 12,28. E aqui no meio, que deveria ser 6,14, ó. 6,6. Esse daqui tem uma boa precisão também. Porque a tensão ali é 6,14, ele está bem próximo do valor correto. Isso com o circuito de alta impedância. Tá? Então nós podemos chegar à conclusão que os multímetros que indicaram 6 volts ou mais nesse ponto são os mais precisos, que conseguem medir a tensão contínua, mesmo com impedâncias altas, em circuitos de alta impedância ou alta resistência, e os que deram tensão abaixo de 6 são os que têm menor precisão. Então vocês puderam observar que alguns multímetros mediram aqui uma tensão acima de 6 volts, esses têm mais precisão, principalmente em circuitos que têm alta impedância ou alta resistência. E os que mediram menor do que 6 volts, abaixo de 6 volts, são os que têm menor precisão. Tá, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Se você puder e quiser ajudar, torne-se membro. Adquira os nossos cursos nas nossas lojas virtuais. Entre em contato para treinamentos presenciais com o nosso parceiro. Se você quiser adquirir os multímetros, aí na descrição deste vídeo. Também tem os combos dos cursos da Burgos Eletrônica. Então, por enquanto, muito obrigado e até a próxima.